Bom dia, boa tarde, boa noite, paz esteja com todos vós, povo lindo de Deus, seja muito bem-vindo para mais um devocional Caminho Diário. Aqui a gente já sabe que é uma palavra, um encontro, um novo eu. Um novo eu vai surgindo, uma nova criatura. Assim, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós tomamos posse dessa palavra, quando de fato a gente absorve essa palavra em nosso coração, nós nos permitimos ser transformados por ela. E que coisa linda é quando nós entramos naquilo que o Senhor nos apresenta. Gente, a palavra de Deus é de fato Deus nos ensinando a viver nesse mundo, a viver melhor, a viver uma vida de paz, de tranquilidade, abençoada. E nós vamos ouvir falando sobre isso aqui agora. Eu acredito que tem muita gente aqui que está cansado, que está se sentindo sobrecarregado, que está de fato sem forças para continuar. E muitas vezes é o trabalho, a correria do dia a dia que está deixando a gente enfadada de tudo, sem vontade de viver, sem alegria para viver, não é verdade? A palavra hoje ministrada ao meu coração foi exatamente sobre esse tema. Mas antes disso, nós precisamos da direção do Espírito Santo. Sem ele, eu não vou e te digo de todo o meu coração, também não arrisque ir. Sem a presença do Espírito Santo, que foi quem ficou responsável por nos direcionar nesse mundo, a gente não deve arriscar aí. Amém? Então vamos orar convidando Ele, vamos orar dando autoridade a Ele, vamos orar pedindo a presença dEle no nosso meio. Amém? Louvado seja o Senhor, Espírito Santo de Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Ti. Coloca em Tuas mãos, ó Deus, a direção desse devocional. Agradeço ao Senhor a oportunidade de ter despertado para mais um dia, de poder viver, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem me ensinado mais uma vez. Obrigada, meu Deus, pela oportunidade de estar aqui falando em Teu nome, de estar aqui sendo Teu instrumento. Sei que não sou digna disso, não mereço, mas a Tua graça todos os dias tem me alcançado, a Tua graça todos os dias tem me convencido, Pai, de que o Senhor, de que estar na Tua presença, de que servir ao Senhor é a melhor escolha de nossas vidas. Obrigada, meu Deus, por tudo. Toma a direção, Senhor, não só deste devocional, não só da palavra, mas do nosso coração, da nossa vida, dos nossos pensamentos, das nossas intenções. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Somos falhos, somos jogadores, somos pecadores, ó Deus. Perdoa-nos. Perdoa, necessitamos da Tua mão misericordiosa, necessitamos da Tua bondade, Pai. Em tudo, em tudo, em tudo. E confiamos e entregamos em Tuas mãos, pelo nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Hoje nós seremos ministrados o livro de Eclesiastes, capítulo 4. Gente, você sabe que eu gosto muito desse livro, né? É assim, é um livro que dá um tapa assim na nossa cara, gigante, de uma pessoa que compartilha a vida, que desfrutou de tudo que quis fazer neste mundo e que conclui que tudo é vaidade. Isso é tão incrível porque assim, a gente vai tendo vontades, tendo desejos, planejando coisas, e aí a gente se depara com um livro que nos aconselha. Alguém que já passou por isso e olha para nós, isso é vaidade. Aí a gente recua. Aí a gente realmente percebe que a vaidade, ela vai entrando devagarzinho ali, sabe? Ela vai entrando sorrateira, disfarçada, e quando a gente menos espera, ela está controlando a nossa vida. E precisa tomar muito cuidado com isso. Amém? Livro de Eclesiastes, capítulo 4, eu vou ler apenas o versículo 6. Gente, é uma centena, é uma sequência muito grande de ensinamentos, de coisas que são direcionadas a nós. E eu vou pegar apenas esse versículo, mas é importante que você faça a leitura para você entender o que o Espírito está falando aqui com a sua igreja. Amém? Versículo 6. Melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Isso tem sido assim um tempo de muita ministração no Senhor, no meu coração. A gente se sobrecarrega. Eu vi um vídeo hoje que, nossa, assim, parece não, Deus ele vai colando as coisas, né? Foi fazer esse devocional e veio exatamente essa palavra. E quando eu estou ali olhando algumas coisas nas redes sociais, veio uma mensagem completando isso daqui. E é muito bom quando a gente percebe que o Senhor está usando todas as ferramentas para nos dar um alerta sobre algo. Gente, a carga
que nós colocamos em nós tem derrubado a nossa fé, tem parado a nossa caminhada. Porque assim, a gente olha para a estrada e a gente acha longa, porque tá pesado demais para levar. Então você prefere ficar ali quietinho, você prefere continuar daquele jeito a não se cansar mais, a não continuar porque tá com medo de chegar lá na frente e morrer porque não aguenta carregar o peso sozinho. E quando a gente vê o autor trazendo isso daqui, ele vai falar, melhor é uma mão cheia do que as duas. Por quê? Porque as duas juntas vai pesar. E uma mão cheia, ela vai te sustentar. É melhor do que a gente se sobrecarregar para manter as duas mãos cheias, mas não ter paz, não ter um tempo de qualidade com a família, não ter um tempo de passeio, não ter um tempo de qualidade com si próprio, não ter mais tempo de quarto de guerra, de joelho no chão, de oração, de presença, sabe? Não ter mais tempo de ir no culto, não tem mais tempo de participar da obra porque tem o compromisso de ensaio, tem o compromisso de reunião, tem o compromisso de horário e assim, o trabalho está sobrecarregando. Para quê? Para ficar cheio de coisas de onde? Do mundo, nada do reino. O trabalho desta terra aqui, ele nos enche de coisas deste mundo aqui. O trabalho na presença de Deus, na obra de Deus, nos enche de graça, nos enche o espírito, com as coisas do alto. Nós não pertencemos a esse mundo, precisamos lembrar disso. Então dá sim para ter um equilíbrio. Uma mão eu vou fazer e carregar as coisas que eu necessito para me manter bem nesta terra, porque a própria palavra diz que a gente vai colher o melhor desta terra aqui, aquele que está com a mão cheia da graça também de Deus aqui. Uma mão esquerda a gente tem aliança com o marido, com as coisas desse mundo, com a terra. Na outra mão a gente tem aliança com Deus. A mão direita é a nossa aliança com Deus. Aqui nós trabalhamos para o reino e aqui nós trabalhamos para nos manter bem nessa terra. Porque também Deus não gosta de preguiçoso. O preguiçoso não pode colher nada, porque ele não quer fazer nada, ele só quer olhar para o do outro e roubar o que é do outro. É invejoso. Deus nos chama a ser trabalhadores. Sim, lá no início, quando Adão e Eva decidiram não ser dependentes de Deus, Deus deu o que a nós? O castigo. Castigo de quê? Do suor da terra. A gente vai ser sustentado, a gente vai trabalhar. Então, a gente precisa de fato trabalhar. Mas em nenhum momento Deus nos diz para que a gente troque a presença dele pelos enfados deste mundo, pelos enfados da terra. Então precisamos nos posicionar nisso. Eu sirvo ao Senhor e eu vou continuar servindo. A minha prioridade é o reino. A minha prioridade é voltar para casa. A minha prioridade é trabalhar para que eu construa estrutura para a tempestade, para o vento forte, para que eu me mantenha de pé quando vier as tribulações, quando vier a escassez e manter de pé também quando a abundância chegar, para que eu não desvie os meus olhos para a vaidade e continuar ali. E quem vai nos dar firmeza? Somos nós? Não, é o Espírito Santo. É Jesus Cristo, é a nossa rocha, é a nossa pedra fundamental. É Ele que sustenta a igreja. Então nós precisamos nos reerguer nele, nos sustentar nele. A nossa dependência é nele. E a gente precisa ter esse posicionamento. A gente precisa de fato tomar essa decisão. Sabe, essa palavra fala muito, muito, muito. E isso é um dos maiores escravizadores de pessoas. O medo da escassez, o medo dos boletos, o medo da fome, o medo de olhar algo e não poder comprar, de não ter. A gente sente muito medo disso. E isso acaba nos escravizando, porque a gente fica longe da dependência de Deus. A gente acaba vivendo longe do que Deus nos sustenta. Sabe, o povo saiu do Egito e esteve ali no deserto durante 40 anos. E durante esses 40 anos não lhes faltou comida. Não lhes faltou. Mas teve tempo que eles murmuraram porque não tinha água. Tinha água o tempo inteiro ali porque Deus estava com ele. O que lhe faltava era enxergar que Deus continuava ali. A gente tem tudo ao nosso redor o tempo inteiro. O que nos falta é abrir os olhos e ver que Deus está ali. O que está faltando é tempo de quarto, de joelho no chão, é tempo de oração. O que está nos faltando é tempo para o Senhor. A verdade é essa. Quanto mais a gente vê a presença, mais a gente vê a glória resplandecendo, mais a gente vê o movimento de Deus em nossa vida, mais a gente ouve testemunho, mais a gente testifica do poder de Deus.
Quanto mais a gente se afasta, mais longe a gente fica de viver isso. Então, o povo que estava no deserto começou a se afastar de Deus porque eles começaram a olhar para a circunstância. Eles olharam para um lado, olharam para o outro, não viram nenhum lugar de água, não tem nenhum oásis aqui no meio desse deserto. Não tem de onde surgir água. Eles iam fazer o quê? Questionar, murmurar, perguntar: cadê esse Deus? Cadê Deus que não me dá tudo que eu quero? Cadê Deus que não encheu as minhas duas mãos? E a gente precisa entender que Deus, ele nos dá o suficiente para que a gente tenha uma boa vida, para que a gente se mantenha de pé e para que a gente seja abençoador. Amém? Então Deus, ele quer que você seja um abençoador, ele não quer que você viva na escassez. Esse nunca foi o plano de Deus. Quando você vai lá para o início, que você olha a construção do jardim, meu amigo, aquele jardim era completo de tudo. Tinha tudo. O homem só ia fazer o quê? Zelar, desfrutar, colher. Nem plantar ele precisava. Mas o homem sempre quer o quê? Mais. Quer andar com as duas mãos assim, ó, mesmo sem poder carregar. Quer andar com as duas mãos pesadas. E é isso que tem derrubado muitos na caminhada com Deus. E hoje o Senhor nos convida a tomar essa atitude. Se você está vivendo em um ambiente que está sobrecarregando, que está te sugando, se você está com 2, 3 empregos para poder suprir boleto, para poder suprir uma vida que poderia ser enxugada assim para algo mais simples, eu não estou dizendo que eu quero que você abandone a vida de qualidade. O que eu quero é que você possa ter saúde para desfrutar essa vida. Porque o trabalho também pesa, o trabalho também traz enfermidade, o trabalho também acaba com a mente. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, tá, gente? O trabalho não é para ser escravo. A gente não é para ser escravo do trabalho, entende? A gente tem que ter prazer no trabalho. A gente tem que ter alegria no trabalho e não ser escravo do trabalho. Então, quando você passa a ser escravo do trabalho, alguma coisa está errada e precisa ser consertada. Então, a palavra de Deus nos convida hoje. Isso está falando demais comigo, demais. Eu tenho vivido uma batalha muito grande, gente. A profissão que eu escolhi tem me sobrecarregado. E é muito difícil. Eu não estou falando aqui como alguém que está lançando para você, não. Quando Deus manda a palavra, lembre que isso aqui é um devocional. Eu já disse várias vezes aqui que eu compartilho um pouquinho, um vídeo de 10 a 15 minutos do meu devocional, do meu tempo com o Senhor. Isso aqui foi para mim, mas eu sei também que está indo para outras pessoas, eu sei também que vai para outras pessoas. Então Deus está vendo que eu estou trabalhando madrugada, Deus está vendo que eu estou me sobrecarregando e Ele está me chamando a recuar na fé, a recuar na dependência. Não, Ele está me chamando a depender dEle e não do meu trabalho, entende? E não ser escravo do meu trabalho. Ele me deu uma profissão, Ele me deu um entendimento, Ele me deu sabedoria. Tudo que eu tenho hoje foi o Senhor que me deu. Mas o que Ele me deu está me tirando da presença. Quando eu digo me tirando da presença, porque o meu tempo com o Senhor está diminuindo. E isso acaba nos afastando. Ei, tem que tomar cuidado. Eu sou serva dEle. E Ele me convida a estar atento a isso. E isso vai falar com outras pessoas aqui também. Se o trabalho está nos acumulando, está consumindo, é sinal que a gente tem que recuar no trabalho e avançar na fé. Avançar na obra de Deus. Amém? E tenha certeza que no deserto você não vai ficar. Amém? Eu vou nessa fé e eu convido você a ir junto comigo nessa fé. É melhor ter uma mão cheia do que as duas e ter a aflição de espírito. A gente precisa buscar a paz. A gente precisa buscar uma mente que consegue dormir de noite. Sabe? O tempo de qualidade com Deus está se perdendo na questão de que a gente trabalha, a gente faz a nossa oração, a gente serve o altar. Não estou dizendo que eu abandonei isso, não. Mas quando eu vou deitar, a mente continua trabalhando e esse é o momento do repouso. Aí no dia seguinte que você tem que estar pronta para viver mais um dia, você está acabada, está sobrecarregada, está cansada, está moída. E Deus não quer que a gente esteja assim, sabe? Ele quer que a gente se alegre no servir a Ele. Ele quer que a gente se alegre em estar com Ele. Amém? Então se posicione nisso. Tome essa decisão hoje de buscar o que de fato seja saudável, o que de fato esteja te fazendo bem, não te aprisionando, não te escravizando e não te fazendo se afastar da presença de Deus. Amém? Quer resultado? Quer uma mudança? Quer algo novo para a sua vida? Se atente a essa palavra.
Amém? Então é isso. Fique com Deus, fique com a graça do Senhor Jesus Cristo, que Ele possa te moldar, que Ele possa te tratar, que Ele possa transformar todo o ambiente que você está. Lembre-se, quando Jesus chega em um lugar, Ele não é ajustado ao lugar, o lugar é ajustado a Ele. Amém? Então deixe Ele entrar, deixe Ele fazer a obra, porque o lugar, o ambiente, quem você é vai ser ajustada a Jesus Cristo e não Ele a você. Amém? Ele não vai compactuar com o que está aí. Você é que vai viver o que Ele carrega. Luz, paz, amor, bondade, misericórdia, ouro e prata também. Amém? Então é isso. Compartilhe essa mensagem com alguém, compartilhe para outra pessoa que você sabe que está sobrecarregada, precisando de tirar umas férias, precisando de tirar um tempo com a família, precisando de voltar a sentar na mesa, a ceiar com a família. Amém? Então é isso. Fica com Deus. Grande abraço. Não se esqueça, temos um encontro marcado aqui amanhã para mais um devocional com o Senhor. Tchau, tchau.